Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à 7ª parte da série de conceitos de programação. Hoje eu vou falar sobre a primeira parte do processo de compilação. Então, vamos começar. Agora eu vou falar sobre o processo de compilação. Ele é composto por duas fases. A análise, que é onde a estrutura e significado do programa de alto nível é reconhecido, e a síntese ou geração de código, que é a junção do código. Então, vou começar a explicar a análise. A fase de análise é composta por 3 tipos. A análise léxica, que é a primeira, que organiza caracteres de entrada em grupos chamadas tokens, que são as unidades básicas da linguagem de programação. São especificados através de expressões regulares. Eu coloquei aqui um exemplo de erro léxico. Eu coloquei uma declaração de variável, só que ao invés de escrever int x igual a 1, eu coloquei nit x igual a 1. Ele não reconheceu esta palavra, não existe nit como um tipo de variável. Como, por exemplo, um C, ele tem as palavras reservadas dele. Qualquer palavra que você escrever errado, ele automaticamente vai acusar esse erro. Então, erros ortográficos são erros léxicos. Agora vamos para a próxima análise. Análise sintática organiza tokens em uma estrutura hierárquica, ou seja, a partir dos tokens cria uma estrutura em árvore, que é a árvore sintática, que representa a estrutura gramatical do programa. Na maioria das linguagens de alto nível, as construções sintáticas são definidas através de gramáticas livres de contexto, GLC. A análise léxica, ela tem a função de verificar se as palavras estão escritas corretamente. A análise sintática pega estas palavras escritas corretamente, forma esta árvore. Baseado nesta árvore, ele vai verificar a estrutura das palavras, se está coerente com a regra daquela linguagem. Se estiver coerente, passa pela análise sintática. Se não, acontece um erro sintático. Análise semântica. Checa se o programa respeita regras básicas de consistência, ou seja, procura possíveis erros semânticos e guarda informações contextuais adicionais. Exemplo de erro semântico: int x igual a nome. Aqui, qual que é a diferença da análise sintática da análise semântica? A análise sintática, ela vai verificar só a ordem das palavras conforme a regra, como, por exemplo, eu preciso colocar o tipo da variável, o nome da variável, ou igual, e um valor, ponto. Se aquele valor é correspondente ou não àquele tipo que eu coloquei, não é a análise sintática que vai fazer esta verificação. Do mesmo jeito que a análise léxica pega e confirma para ela que as palavras estão ok, fala que ela pode fazer a análise sintática, ela vai chegar para a análise semântica e falar, ó, a ordem está correta, tem um tipo, tem um nome, tem um igual e tem um valor. Estruturalmente correto. Então, a análise semântica verifica se há coerência nessa estrutura correta. Igual aqui, o nome é uma string, é um texto. Ele teria que ser declarado como uma string. Ele não pode ser declarado como um inteiro. Não é uma declaração correta. Aí ele vai ocorrer um erro semântico. Ou eu colocaria ali o 1, como eu coloquei, que seria uma forma de estar certo, ou eu teria que declarar esse x como uma string, porque aí sim eu poderia colocar ele sendo atribuído um nome normalmente. Ele também passaria pela análise semântica. Agora eu misturar, eu colocar uma variável declarada como inteiro e dar não só uma string, mas se eu desse um valor verdadeiro ou qualquer outro valor, um valor real, como eu mostrei na aula sobre as linguagens de programação, e eu mostrei o Java, que é fortemente tipada. E aí ele deu aquele erro quando eu coloquei aquele valor quebrado, aquele valor real na variável inteira, ele automaticamente deu aquele erro. Que erro foi este? Foi um erro semântico, porque eu estruturei, eu dei as palavras certas conforme a linguagem ali exige. Então passei pela análise léxica, eu fiz uma estrutura correta,
coloquei o nome da variável, o igual e o valor, então eu passei pela análise sintática, porém eu coloquei um double dentro de um int. Aí eu forcei um erro semântico proposital para mostrar que ela é fortemente tipada. Ela não poderia ter essa troca. Agora, as linguagens fracamente tipadas, ela é estruturada de uma forma diferente. Por exemplo, igual o JavaScript que eu mostrei, não teve problema nenhum. Mas as palavras que eu dei estavam corretas, eu podia usar o var e poderia usar o let. Ali ele deu um erro quando eu coloquei um valor numa constante, porque uma constante ela não pode ser alterada. Aí também seria um erro semântico. Como ela é fracamente tipada, se fosse uma variável, eu poderia colocar o valor que eu quisesse. Mas sendo uma constante, ele tem esta regra. Não posso colocar outro valor dentro de uma constante. Então, eu não respeitei esta regra, que seria uma regra básica de consistência também. Então, pessoal, vou mostrar na prática como que uma linguagem compilada se comporta com esses erros. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui eu estou com o Visual Studio aberto. Eu vou demonstrar como que a linguagem C# se comporta. Ela utiliza o compilador CLR, que é a Common Language Runtime, que é uma máquina virtual que vai realizar a sua tradução. Então, eu vou fazer um teste aqui primeiro para demonstrar o erro léxico. Então, qual que seria um erro léxico? Eu colocaria a palavra errado. Viram que até apareceu uma sugestão aqui que não tem nada a ver. Ele identificou como uma abreviação. Então, eu coloco Ctrl Z, ele tira a abreviação e aceita a palavra que eu escrevi, mas não tirou o erro. Vou continuar fazendo o teste, colocando completo, com ponto e vírgula, e viram que ainda aqui ainda está com erro. Ele coloca que o nome do tipo do namespace não pode ser encontrado. Dá uma sugestão aqui que pode estar faltando uma referência a uma biblioteca. Agora eu comecei a escrever, é só apertar o Tab, quando vê que ele completou, aí eu vou colocar para executar. Eu aperto aqui, eu aperto Ctrl F5. Aí ele dá aquele mesmo erro e não executa o programa. Como que eu vou consertar este erro léxico? Vou colocar aqui para comentar e aí eu vou escrever correção do erro léxico. Basta eu colocar um int. Vou colocar para executar de novo e vendo que ele me deu o resultado normalmente. Ele só apareceu após eu consertar o erro. Esse é o comportamento dele no erro léxico. Bom, pessoal, agora eu vou fazer o erro sintático. Eu vou colocar aqui para comentar, porque senão eu não vou poder usar esta variável. E vou especificar erro sintático. A análise léxica envia para a análise sintática as palavras ortograficamente corretas. Então, eu tenho que escrever certinho, só que invertido. Vou colocar x int igual a 100. E vou pedir para ele escrever. Aqui ele até completa para mim, coloco x. Agora, ele deu um erro diferente. Ele colocou erro de sintaxe, como se fosse uma vírgula esperado. Ele não entendeu ali. Identificador esperado. Então, eu coloquei o x, mas eu não identifiquei ele. O nome x não existe no contexto atual, porque ele não considerou isso uma declaração da variável x. O nome do tipo ou do namespace x não pode ser encontrado, está faltando uma diretiva using ou uma referência de assembly. Então, aqui ele coloca assim, apesar dele não entender o que é esse x, ele te dá uma sugestão. Ele pode estar em alguma biblioteca, basta você colocar ali a referência da biblioteca e ele vai aceitar, ok? Para escrever uma coisa que não existe. Agora eu vou consertar este erro. Então, correção do erro sintático. Basta colocar um int na frente do x igual a 100 e pedir
para escrever. Ele já não me apareceu erro nenhum. Se eu colocar para executar, tcharam, apareceu 100 normalmente. Então, erro sintático consertado. Agora eu vou comentar isso aqui e vou dar um exemplo de erro semântico, que depois dele passar pela análise léxica, a análise sintática, ele ainda tem que passar pela análise semântica. Então, eu vou colocar aqui esse int x. Agora eu quero que ele tenha um valor de bom dia. Ele já apareceu aqui que não é possível converter implicitamente o tipo string em inteiro. Colocando para escrever na tela, ele fala a mesma coisa. Vou fazer um casting para ver se dá certo. Nem com casting deu certo. Casting é você converter uma variável em outra. Existe esta possibilidade. Mas como a variável string não é uma variável numérica, nem com casting eu posso converter para inteiro. Então, eu vou dar aqui um exemplo de um número que eu posso converter para inteiro. Se eu colocasse o ladinho para identificar 100.99. Deixa eu colocar o console aqui. Não é possível converter implicitamente tipo double em int. Existe uma conversão explícita. Há uma conversão ausente? Ainda pergunta. Eu posso colocar aqui mostrar possíveis correções. Ele me fala que se eu colocar a palavra int entre parênteses na frente do 100.99, ele vai aceitar pelo tradutor, porque eu estou pegando um tipo numérico e convertendo em outro tipo numérico. Então, eu vou chegar aqui, colocar um int. Vamos ver o que ele vai me dar como resposta. 100? O que será que aconteceu? Como funciona em linguagens como C Sharp, ou Java, ou até mesmo C, C++. Eu posso converter um double para inteiro, mas na conversão ele perdeu a informação, porque ele tem que transformar ele inteiro. E como é que ele vai fazer essa transformação? Tirando a vírgula. Eu poderia colocar um inteiro dentro de uma variável real. Ele nem pediria o cast, porque o real você pode ou não pôr o ponto. Eu vou fazer o teste. Mas o real, para ele se transformar inteiro, ele descarta totalmente as vírgulas. Então, ele aceita, mas você perde informação. Este tipo de conversão tem que ser realizada com muito cuidado. Eu só posso fazer se eu realmente tiver certeza que o que tiver depois da vírgula não me interessa utilizar. Se fosse um 100.00, ok, mas um 100.99... ele pode fazer diferença, como por exemplo um cálculo de uma glicose, um cálculo de um colesterol, isso seria prejudicial. Um cálculo de valores em dinheiro, imagine, eu estou em um caixa, eu vou realizar um troco ali para o cliente e eu cancelo esses 99 centavos que eu poderia ter que dar R$1. Então tem que se utilizar este cast com muito cuidado. Agora eu vou fazer aqui as possíveis correções que eu poderia fazer, e aí eu vou mostrar até o valor real, né, o double. Então, eu vou colocar aqui. Correção do erro semântico. Uma possível correção. Poderia declarar uma string, o x, e aí eu coloco meu bom dia. Apareceu normalmente, uma possível correção. Vou pôr até aqui, correção de erro. Correção 1 do erro semântico. Vou copiar só essa parte aqui. Correção 2. Eu teria que colocar um número para ser o inteiro. Se eu colocasse o 100, não teria problema nenhum. Eu vou colocar como variável double real, eu vou pôr y, aqui a sugestão dele, e vou pôr o mesmo 100. Então, eu vou colocar para escrever o valor de x. Não coloquem esta opção de x mais y.
Vou até mostrar o que acontece. Vou colocar até separado aqui. Eu vou copiar isso aqui e vai ter uma diferença. Vou copiar este aqui e vou colocar mais igual mais x mais y, mais x mais y. Se eu colocasse soma com inteiro, colocasse x mais y, aconteceria o mesmo erro semântico. Quando eu tenho uma soma de um inteiro com um valor double, que é um real, eu dou prioridade para aquela variável que aceita ambos os dois, que no caso aqui é o double. Aí ele não vai ter problema nenhum. Vou copiar e colar. Vou diminuir aqui como não vai dar mais erros. E aqui eu vou colocar a variável soma. Coloco o valor de soma, um espacinho, e agora sim eu vou ver o que acontece. Olha aqui o exemplo. Eu coloquei o x sendo um inteiro e atribuído um valor inteiro, o y sendo um real, que foi atribuído um valor inteiro e ele aceita um inteiro. A soma dos dois que eu fiz só tentando concatená-los. A junção dos dois, que pode ser feita com uma string no meio, que o espaço vazio é considerado uma string. A junção dos dois duas vezes, que é com a string no meio, mostrando aqui como se eu estivesse somando. O que acontece? Quando eu coloquei a primeira string, ele considera que eu estou fazendo uma concatenação e não uma soma, mesmo tendo dois numéricos. Desprezou o fato de eu estar querendo fazer uma soma. Para eu conseguir fazer uma soma, eu teria que colocar ou dentro de uma variável ou parênteses. Aqui eu fiz o exemplo dentro da variável, até coloquei aqui bonitinho, informando que era soma, né, igual a 200. Por exemplo, chegasse aqui, 0.00, que é o padrão americano, não se coloca vírgula. Importante, quando ele é 0.00 ou sem nada, ele já aparece como se ele fosse inteiro. Por isso que a variável double aceita você colocar um número no formato inteiro, porque ele mesmo acaba mostrando no formato inteiro quando é 0.00. Este foi o exemplo dos erros. Vou colocar numa tela menor, eu vou mostrar a correção de todos os erros. Então, eu não posso colocar a mesma variável. Eu declarei várias vezes a mesma variável e deu erro. Não posso fazer isso. Eu tenho que trocar o nome das variáveis. E, por exemplo, eu vou deixar este erro. Ele coloca que uma variável de local ou função denominada x já está definida neste escopo. Atribuição desnecessária de um valor x. Nós temos um outro tipo de erro. Que erro seria esse? Um erro semântico, porque eles estão escritos corretamente, então eu passei pela análise léxica. Eles estão estruturados corretamente, passei pela análise sintática. Só que aqui eu estou infringindo uma regra. Que regra é esta? Eu não posso declarar mais de uma vez uma variável, eu só posso declarar uma vez. Se eu chegasse aqui e colocasse assim, ele não teria problema. Então, vamos lá, eu mudei os valores aqui para 100, 200, 300 e 400 para mostrar como ficaria o comportamento. Apareceu para mim normalmente o 100, aí depois 200, bom dia, 300 e o 400, que no caso é o Y. Então, pessoal, esta foi a primeira parte falando sobre o processo de compilação. No próximo vídeo eu vou encerrar este assunto. Vou falar sobre a fase de síntese, então não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, que eu falei de definições importantes, linguagem de programação e tradutores, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!